Olá, radizeiro e radizeira, tudo bem? Meu nome é Túlio Bittencourt e eu estou muito honrado de estar aqui com vocês participando deste evento maravilhoso que está sendo aí a Embarcadero Conference Online. Primeiramente, eu queria agradecer vocês que estão aí assistindo e vocês que participaram com a gente da Embarcadero Conference lá em São Paulo, no Espaço APAS. Foi simplesmente demais, uma honra muito grande para mim estar participando desse que foi o maior evento de Delphi do mundo. Isso mesmo, foi o maior evento de Delphi do mundo, tanto acredito eu a nível de pessoas, né, quanto a nível de conteúdo, porque foram 7 trilhas com muito conteúdo, mas muito material legal que nós vimos lá durante todo um dia. Então foi muita coisa e realmente você que estava lá era tanta coisa, mas tanto conteúdo que não dava para você acompanhar tudo. Eram 7 palestras simultâneas o tempo todo. Então eu quero agradecer você que esteve lá, você, principalmente você que assistiu a minha palestra de MongoDB com Delphi, um oceano de possibilidades. Foi uma honra muito grande para mim estar participando pela primeira vez e logo de cara em um dos maiores eventos já até hoje realizados e ser um dos palestrantes mais jovens lá da Embarcadero Conference. Eu acredito que eu seja o mais jovem, não sei, pelo pessoal lá que eu conheci lá, eu acredito que não tinha ninguém mais novo do que eu lá não. Com 29 anos, está participando de um evento desse, do Delphi, e também ter sido escolhido, né, ter tido a palestra selecionada aí entre as 5 melhores palestras e está participando hoje aqui do evento online. Então foi uma honra muito grande. Muito obrigado a você que esteve lá, você que acompanha o nosso canal, você que acompanha a gente pelas redes sociais, acompanha os nossos vídeos, os nossos cursos. Tem sido fantástico a participação de vocês. E hoje nós estamos aqui para trazer todo o conteúdo que foi apresentado lá na palestra. Nós vamos passar para vocês aqui hoje na Embarcadero Conference Online, tá ok? Então, o que nós vamos ver aqui? Olha aí, ó, MongoDB com Delphi, um oceano de possibilidades. Essa foi a palestra que eu trouxe lá para o pessoal. Eu até brinquei lá com eles. Nós, palestrantes, nós colocamos aí vamos dizer assim, uma determinação, né, mas uma orientação que nós tivemos era o quê? Cada um estava palestrando em uma trilha, né? E a minha trilha foi a trilha de IoT. Eu falei, caramba, como é que eu vou encaixar o MongoDB numa trilha de IoT, né? Pensei em mil e uma coisas. Falei, caramba, e a gente tinha uma questão que era o quê? Era tentar dar uma continuidade entre as palestras, né? Não deixar o foco, o tema se perder muito, o assunto se perder muito. Então eu preparei o MongoDB com Delphi, um oceano de possibilidades, só que encaixar a minha palestra logo depois do café. Logo depois da pausa do café. Então eu brinquei até com o pessoal e falei, ó, mudou então o título da palestra para a gente poder manter essa continuidade aí. A palestra é MongoDB com Delphi, tão rápido quanto uma máquina de café expresso. É mais ou menos isso aí. O desenvolvimento de uma aplicação usando Delphi e usando o MongoDB é tão rádio, mas tão rádio que é como você botar uma cápsula e apertar um botãozinho e o seu cafezinho está pronto, a sua aplicação está pronta. É mais ou menos isso daí, o que a gente vai ver nessa palestra, como o MongoDB ajuda o desenvolvedor, né, nos desafios do dia a dia, como ele facilita, como ele gera essa praticidade. E para atender, né, toda essa camada RAD que o Mongo oferece, só mesmo uma linguagem de programação RAD como o Delphi para poder acompanhar aí essa evolução da ferramenta, né? Vamos lá? Por que surgiu o NoSQL? Bom, antes da gente entrar nesse detalhezinho aí, eu queria contar até uma experiência própria que eu passei com vocês aí poucas semanas atrás. Que foi o quê? O pessoal compartilhou aí entre o grupo aí dos palestrantes uma VM com Windows 3.1, com o Delphi 1 instalado, cara. E aquilo, eu instalei aquilo e eu achei fantástico. Eu mexi naquilo lá, eu futuquei tanto naquele Delphi, eu achei fantástico, fantástico. Só que eu estava no meio da construção da minha palestra, né? E eu falei, caramba, cara, isso se encaixa, isso explica muita coisa. Você olhar para aquele sistema, você olhar para aquela arquitetura, você vê aquilo dali funcionando, você fala assim, cara, o cara que viu isso daqui, que usou isso daqui, que projetou isso daqui há anos atrás, ele nunca, eu tenho certeza, mas que nunca mesmo passou na cabeça dele o volume e a quantidade de dados que hoje são usados e trabalhados por smartphones, agora você tem o IoT com a internet das coisas. Então o cara que estava lá anos atrás projetando aquilo lá, o cara não imaginava que aquilo ia virar o que virou hoje. E para isso, eu costumo dizer sempre que problemas específicos precisam de soluções específicas, pessoal. Então,
como esses problemas, como a grande carga e a massa de dados aumentou, soluções específicas tiveram que ser feitas no mercado para atender essa demanda. Por aí, explica muito do surgimento do NoSQL. Então, para você ter uma ideia, as primeiras noções de SQL foram descritas em um paper de 1970. Olha isso, pessoal, 1970. É muito tempo atrás. Nem eu não era nascido e muitos de vocês que estão aí vendo essa palestra com certeza também não. E foi lá em 1970 que escreveram lá as primeiras notações de SQL, tem um link aí pra você. E é muito legal dar uma olhada, cara, é muito legal, eu li e achei fantástico, fantástico. Para você que trabalha o dia a dia com isso, é legal você saber, conhecer como surgiu e o funcionamento daquilo dali. O paradigma de programação orientada a objetos só começou a ser divulgado em 1980, ou seja, 10 anos após as primeiras noções de SQL. Né? E a primeira linguagem, né, o que foi o C++, que trabalhou com orientação a objeto, só foi surgir em 1983. Ou seja, 13 anos após as primeiras descrições lá do SQL, do surgimento da linguagem SQL, é que introduziu no mercado a primeira linguagem de programação orientada a objeto. Então o cara que fez isso lá em 1970 não imaginava já nesse curto espaço de 13 anos, que para a tecnologia não é tão curto assim, né? É um espaço bem longo, mas o cara não imaginava essa evolução. Então, a gente pode ver que a linguagem SQL não se aproveitou de muito disso, tá? Ela já existia e é tão boa, aí que eu falo. Nós não estamos aqui para desmistificar, para ir contra nada da linguagem SQL ou dos bancos relacionais. Eles são tão bons, mas tão bons, que eles atendem o mercado até hoje. Me diz, se o seu celular que você comprou há 5 anos atrás, ele te atende até hoje? Não, né? O seu carro, um carro com 10 anos de uso, já é um carro defasado no mercado, né? Mas você usa um banco de dados que está nada mais, nada menos, aí você usa uma linguagem que está há 46 anos no mercado. E para ela sobreviver a 46 anos no mercado, é porque o negócio tem que ser muito bom, não é verdade? Então, vamos lá. Então, para a gente continuar a nossa ordem cronológica da evolução, 1970, SQL. 1980 é o paradigma de orientação a objeto, porque a primeira linguagem só veio em 83. Né? A internet nasceu ainda que bem rústica, né, em meados dos anos 80, vamos botar aí 85. Né? Então aí surgiu a internet de forma bem primitiva mesmo, né? Não essa internet que a gente conhece hoje, é uma coisa bem primitiva. Então, SQL e banco de dados relacional é um conceito bem antigo, pré-orientação a objeto, pré-internet. E os bancos NoSQL são sistemas de armazenamento de dados que visam resolver problemas atuais. Né? Como eu disse, o cara que fez a linguagem SQL, que desenvolveu a metodologia lá em 1970, ele não imaginava que ia se tornar o que se tornou hoje. Então, muitas coisas, apesar de atender muito bem, mas muitas coisas o mecanismo foi ficando travado, foi ficando um pouco difícil de se trabalhar com ele para atender essa demanda de hoje em dia. Foi aí que se entrou o paradigma NoSQL, né? Que eles visam resolver esse problema de escalabilidade, velocidade, adaptabilidade, consistência, várias coisas que foram surgindo nesse meio desse processo, no processo dos anos, na evolução natural das coisas, e problemas específicos precisaram de soluções específicas. O NoSQL veio para resolver algum desses problemas. Beleza? Para você ter uma ideia do tamanho do problema, olha aí, olha só. Entre 2012 e 2016, uma empresa fez uma pesquisa, né? E acompanhou a evolução da internet, dos usuários da internet nesse período. E houve um crescimento de 2012 para 2016, um crescimento aí em média de 1,1 bilhões de usuários na internet. É muita gente. Isso cresceu, tá? Não é que tem essa quantidade, sabe por quê? Porque hoje já se estima-se em 3,2 bilhões de pessoas conectadas à internet, para você ter uma ideia. Então, o crescimento de 2012 para 2016 foi muito grande. Muita gente aderiu à internet com os smartphones, né? Sua vovó, seu pai, sua mãe, que não sabiam nem ligar o videocassete, hoje já tem Facebook e já estão curtindo fotos no Instagram. Então, para você ver, o negócio está evoluindo, né? Está atingindo todas as faixas etárias da população. E isso é muito legal, só que isso para nós programadores, para nós desenvolvedores de tecnologia, geram inúmeras dores de cabeça. Só que são no meio dos problemas, nos meios da dificuldade que surgem as oportunidades, não é mesmo? Para você ter uma ideia grande aí do volume desse volume de dados, essas estatísticas que você está vendo aí no PDF,
no PDF não, né, no PPT, elas são por minuto, tá? Olha só no Facebook são 4.166.667 likes por minutos. Tá imaginando a dimensão? Imagina, 4.166.667 operações de inserção no seu banco de dados relacional, no seu Firebird, no seu Postgre, no seu SQL Server, 4 milhões por minuto. É muita coisa, cara. É muita coisa para você pensar na sua estrutura, ainda mais quando você trabalha com RP. Você trabalha com RP, você não, é uma coisa que você não consegue dimensionar. Tá? É difícil você dimensionar 4 milhões de inserções no seu banco por minuto. Não é o seu dia a dia, né? E para a gente pensar isso relacional é mais complicado ainda, tá? Mais algumas outras estatísticas, ó. No Instagram são postadas 1.700.000 fotos por minuto. O Uber faz 694 corridas por minuto, esse registro de corrida. O Snapchat são 284 mil Snapchats por minuto. O YouTube tem uma média, olha isso, uma média de 300 horas de vídeo que são feitos o upload, né, de 300 horas de vídeo por minuto, gente. Olha a quantidade de tráfego de dados. Então, cara, um banco relacional consegue atender isso? Pode até conseguir. Mas não é o intuito dele, ele não foi pensado para isso a princípio, né? Para receber essa grande volume de dados, então começou a ficar custoso, começou a ficar muito trabalhoso manipular essa grande massa de dados em bancos relacionais, principalmente para escalar isso aí. Os bancos relacionais, eles têm a escalabilidade que eles chamam de escalabilidade vertical, né? Então você consegue crescer ali o seu servidor, mas de forma vertical, você não consegue escalar isso horizontalmente. Isso acaba trazendo algumas dificuldades. Mas nós vamos ver isso mais para frente, tá bom? Vamos lá então. Isso aqui é só um dado curioso. O que a gente faz? Quando a gente trabalha com grande volume de dados, o pessoal costuma fazer o tal do data mining, que é a mineração de dados ali dentro. E para isso você precisa de estruturas muito grandes. Isso daqui foi uma pesquisa que fizeram lá nos Estados Unidos, que curiosamente, antes de um furacão, se aumenta muito, mas muito mesmo, o consumo de cerveja, cara. Olha só, quando a gente trabalha com o NoSQL e trabalha com a questão de BI, Datamine, o pessoal sempre conta aquela historinha lá se eu não me engano, da Target, eu não lembro qual é a grande empresa lá de varejo, né? Que faz a questão das fraldas com a cerveja e tudo mais. Mas fizeram aqui uma outra pesquisa e antes de um furacão o pessoal consome muita cerveja. É até explicável isso, né? O pessoal consumir cerveja, tá vindo furacão, vou perder tudo, vou ter que sair da minha casa pode voar, ainda mais lá nos Estados Unidos que as casas são de madeira e tudo mais. Mas depois do furacão, curiosamente, o pessoal consome muito esse biscoitinho aí. Eu não lembro bem o nome desse biscoitinho, mas é como se fosse um biscoitinhozinho de maisena com recheiozinho de morango, vamos dizer assim. Né? Então são coisas curiosas que a análise desses dados, desse grande volume de dados, traz pra gente. Alguém imaginar que depois de um furacão o pessoal ia comer muito biscoitinho de morango? Né? Mas os grandes varejos, os grandes varejistas, essas são informações fundamentais para o sucesso deles. E você, programador, você, desenvolvedor, é responsável por fornecer esses dados para eles, tá ok? De organizar toda essa bagunça de dados e entregar uma solução legal para ele. Então é só uma curiosidade, pessoal. Quando eu digo no, não é não, é isso mesmo. No não quer dizer não, ou seja, a notação NoSQL, né, que parece a princípio que é não SQL, mas ela vem de not only SQL, ou seja, não apenas o SQL. Então, eu posso ter um banco de dados NoSQL, no caso o MongoDB, trabalhando aí juntamente com um banco relacional? Pode, e eu vou dizer para você, não só pode, como deve, tá? Porque você vai ter um ganho de performance para algumas operações e um ganho vamos dizer assim, de opções, né? Vai aumentar o seu leque de opções e muito quando você trabalha com os dois bancos junto. Você pode ter um banco relacional mantendo a integridade dos seus dados e tudo e ter um banco NoSQL para fazer o seu data mining, fazer o seu BI, para fazer, eu costumo sempre dizer, para trabalhar com dados que são atômicos e temporais. Isso eu vou mais para frente, eu posso até exemplificar um pouco isso, mas o que seria isso? É você trabalhar com situações, dados que eles só acontecem uma única vez em um único momento do tempo. Se eu voltar um segundo depois para fazer aquilo, ele já vai ser um novo dado, ele já não vai ser mais o mesmo dado, eu não vou precisar fazer um update nele, tá ok? Eu já vou ter que inserir. Um exemplo disso simples é uma venda. Uma venda é um dado temporal, né?
e atômico. Eu entrei lá no mercado agora e comprei esta garrafinha d'água. Passei no caixa, pipi, passei, paguei. Pronto, fui embora. Eu voltei lá agora, menos de um minuto depois, comprei outra garrafinha. Passei no caixa, pipi, pronto. Esta minha segunda venda é a mesma da primeira? Não é, porque ela aconteceu num tempo diferente, ela gerou um número de operação diferente, ela gerou um número de transação do meu cartão de crédito diferente e N outras coisas. Então as vendas são dados atômicos e temporais e é perfeito o MongoDB e os bancos NoSQL para armazenar esse tipo de operação para você fazer o seu famoso DataMind, para você fazer essa mineração dos dados, você montar o seu OLAP, a sua estrutura GTL e tudo mais. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Teorema CAP MongoDB CP. Túlio, o que é isso? Olha só, em algum ponto da história, quando começaram lá a pensar SQL, falaram, ó, para ser um banco de dados, ele precisa atender a 4 conceitos específicos, que seria a atomicidade, a consistência, o isolamento e a durabilidade, que nós chamamos de ACID. Né? Só que lá por volta dos anos 2000, quando surgiram os conceitos NoSQL, alguém chegou e falou assim, ó, não dá para atender esses 4 num banco NoSQL. Para atender a demanda que nós temos hoje, nós não conseguimos trabalhar com esses quatro paradigmas. Então foi criado o Teorema CAP, que é o que? Esse Teorema CAP ele compreende o que? A consistência, a disponibilidade e o particionamento dos dados. Para atender essas novas demandas de internet e tudo mais, precisa ter esses três paradigmas novos que foram criados por os bancos NoSQL, que é o Teorema CAP. Só que ainda dentro do Teorema CAP, o cara falou assim, olha só, não dá para que um banco de dados NoSQL ele atenda os 3 ao mesmo tempo. Para atender 2, ele tem que abrir mão de um. E assim vai. Tá, ok? Então, foi criado esse ciclozinho. O que seria isso, Túlio? Olha só. Você tem, por exemplo, o MongoDB. Vou dar um exemplo, por exemplo, primeiro do Cassandra. O Cassandra é um banco de dados também NoSQL, que ele é muito usado no Facebook. E o que o Cassandra faz? Ele tem a disponibilidade, ou seja, o banco de dados está sempre online, e ele trabalha muito bem com o particionamento desses dados em vários nós. Então, o Cassandra, pessoal, a gente diz que ele dentro do Teorema CAP, ele é AP. Só que, em algum momento, ele abre mão da consistência. Por quê? Não tem como você estar sempre disponível, particionar todos os seus dados, e o cara fizer um insert aqui, e ao mesmo tempo o mundo inteiro e todos os nós do cluster dele receber essa informação. Não tem como isso daí. Porque foge ali a linha temporal. Né? Ou ele para todos os clusters, para todos os nós e faz vamos dizer assim, comita a transação entre todos eles, e aí ele já abre mão da disponibilidade, tá entendendo? Ou ele abre mão da consistência, ou seja, o que é? Você já aconteceu com vocês alguma vez de entrar no Facebook, em algum momento você vê uma postagem, aí você fecha o Facebook, aí chega alguém e fala, rapaz, olha só que coisa legal, você vai na sua linha do tempo e cadê a postagem? A postagem não está mais lá. Aí você fala assim, caramba, o cara excluiu? O que aconteceu? Daqui a pouco, 5 minutos depois, você atualiza a sua página e pronto, tá a postagem lá de novo. O que é isso? Ele está sempre disponível, ele particionou esses dados entre os nós, mas ele abriu mão da consistência. Por quê? Você entrou num determinado momento, você se conectou a um nó aonde esse dado já estava replicado. Quando você voltou, você se conectou a um outro nó em outra parte do mundo, onde esse dado ainda não tinha chegado. Então, o Facebook, o tipo de aplicação, o tipo de modelagem do Facebook e o tipo de serviço que ele presta, ele pode, sim, abrir mão da consistência em alguns momentos. E essa consistência é só temporal, tá? Mas, por exemplo, um banco que trabalha com transações financeiras, ele não pode abrir mão disso. Você já imaginou? Você chega na sua conta, vamos dizer que se um banco mesmo trabalha com um banco de dados que abra mão da consistência. O que o cara faz? Eu posso chegar na minha conta aqui, ligar para o meu amigo lá do outro lado do Brasil e falar para ele, cara, olha só, às 4 horas da tarde, em ponto, você entra na minha conta, ó, toma aí, ó, login, senha, papapá, e você faz um saque aí de R$100 que eu vou fazer aqui. Por quê? Quando eu fizer aqui, não vai ter replicado para ir ainda. Então o saldo ainda vai estar disponível aí, você saca, tá bom? Então, quer dizer, isso é uma realidade que não se encaixa dependendo do seu modelo de negócio.
Tá? O MongoDB, ele é CP. O que o MongoDB é? Ele mantém a consistência dos dados e ele é facilmente escalável. Ele particiona esses dados em nós, mas em alguns momentos ele abre mão da disponibilidade. Em algum momento, o MongoDB, para fazer essa replicação desses dados, ele vai deixar o banco em algum momento indisponível. Tá? Ele faz um lock no banco para isso daí. Mas isso é prejudicial? Não, isso não é prejudicial. Vocês vão ver na prática, para acontecer fatos que cheguem a causar transtorno, cara, bilhões e bilhões de dados aí simultâneos para você mexer nisso daí, tá? Nós vamos mostrar aqui alguns cases de muita gente legal que usa o MongoDB, tá bom, pessoal? Então vocês vão ver que isso realmente não é um problema e por outro lado é uma solução. Você pode botar o MongoDB para trabalhar com transações financeiras sem medo nenhum, tá bom? Vamos lá, para a próxima. Vamos lá, como surgiu o MongoDB? O MongoDB, eu costumo dizer que é um dos cases de sucesso mais meteóricos da história dos bancos de dados. Ele começou lá em 2007, os inícios dos projetos. Em 2008 ele foi lançado, hoje ele já está na versão 3.2 e ganhou, cara, o mercado de uma forma linda, sabe? As pessoas se apaixonam pelo MongoDB. Né? O MongoDB ele foi fundado por esses dois camaradas aí, o Elliot Horowitz e o Dwight Merriman, né? Foram os dois caras que fizeram o MongoDB. Esses caras, eles trabalhavam numa empresa, eles eram proprietários de uma empresa chamada DoubleClick. Com certeza você já viu isso aí, quando você clicou em alguma coisa na internet, apareceu lá rapidinho em cima lá, ó, DoubleClick, e depois foi pro link lá. Ou seja, essa empresa ela fazia captação de dados de navegação na internet para gerar propagandas e tudo mais. E a Google cresceu os olhos nessa empresa e falou assim, caramba, esse negócio é bom, deixa eu comprar esse projeto aqui. Foi lá, botou um caminhão de dinheiro na mão dos caras e compraram esse projeto. Só que o que acontece é que esses caras, por questões contratuais, aí a gente não sabe e tal, eles tiveram que ficar um tempo fora do mercado, tá? Questões contratuais pela aquisição da Google e tudo mais. Nesse tempo eles falam assim, caramba, cara, eu imagino essa conversa. Um estava sentado lá junto com o outro e falou, rapaz, lembra aquele negocinho que a gente fez lá em JSON lá para poder armazenar lá os dados lá, para poder facilitar a gente, que o banco relacional não estava ajudando lá? Eu lembro, rapaz, vamos botar isso para frente, cara, vamos mexer lá naquele motor lá, vamos botar algumas coisas a mais lá dentro para a gente poder usar aquilo lá. Quem sabe isso daí não vira um projeto grande. E foi assim que os caras criaram o MongoDB. Eles pegaram aquele projetinho que eles criaram dentro da DoubleClick, botaram lá o motor lá, mexeram naquilo lá e lançaram a primeira versão do MongoDB. E o que eu costumo dizer, o MongoDB tem um dos piores nomes de banco de dados do mercado, cara. Eu falei, imagina a conversa desse cara, deve ter sido uma conversa muito legal, mas para bolar esse nome, cara, pelo amor de Deus, porque Mongo, cara, é pejorativo em qualquer linguagem latina, lá pro lado da Ásia, lá e tudo mais, qualquer linguagem, Mongo é uma coisa muito pejorativa. Lembra lá o mongoloide, uma pessoa a gente costuma, esse cara é um mongo, né? Então eles deram a resposta, né, que vem da palavra mongols, que quer dizer enorme, grande, gigante, mas eu ainda fico meio com um pé atrás disso daí. Por quê? Fazendo uma busca até na internet, isso até é legal, eu fui pesquisar sobre o mongols, né? Pra ver o que é isso, se tem alguma outra referência em algum outro lugar. Cara, a única coisa que eu achei de o mongols foi um filme canadense. O filme é um filme trash, ou seja, é um filme ruim. Tá? Já na categoria dele é filme ruim. E ele foi considerado um dos piores filmes dessa classificação trash. Ou seja, ele é o ruim do ruim. Então não tenho curiosidade de assistir o filme O Mongols, o filme canadense O Mongols, porque isso deve ser horrível. Tá bom, pessoal? E esses camaradas, quando lançaram o MongoDB, a empresa que chamava Tengen, tá? E depois eles mudaram para MongoDB Inc., né? Mongo Inc., MongoDB Inc., o nome da empresa. Então, cara, tem uma empresa por trás, tá? MongoDB, apesar de ser um projeto free, open source aí, ele tem uma empresa por trás que está injetando dinheiro no Mongo, e isso é muito importante. Se você quer fazer um projeto legal, quer fazer uma coisa para você ter um respaldo, cara, procure um projeto que tenha uma empresa séria por trás. Eu digo isso não só através do Mongo, como, por exemplo, o próprio Delphi, que é o embarcadeiro, tem uma empresa por trás, tem uma empresa injetando dinheiro naquilo dali e se comprometendo na melhoria daquele produto. Que às vezes a gente vai trabalhar, vou trabalhar com uma linguagem que é free, vou trabalhar com um banco de dados que é free e que é mantido pela comunidade. Cara, você vai estar refém ao oba-oba do momento.
né? Se amanhã os camaradas falam assim, Ih, agora a moda não é mais essa, é aquela outra, o seu projeto está lá legado, porque ninguém vai dar mais manutenção naquilo. Entendeu? Então, cara, procura procurar, se você quer fazer algo sério realmente, algo de sucesso, cara, procura ser respaldado por outras empresas de sucesso também. Você já vai começar com o pé direito, tá bom? Vamos lá, vamos correr aqui, ó. Como eu disse para você, com certeza você já utilizou algum serviço Mongo, cara. E olha aí, olha quem usa o Mongo. É muita gente de respaldo no mercado. O Portal Terra, a Globo.com, o Foursquare é um dos maiores cases de sucesso da MongoDB. O Zap Móveis, EasyTax, Ingresso.com, EA Games, Mercado Livre, GitHub, IG, todas essas plataformas e muitas outras, tá? Trabalham com o MongoDB. Então tem uma empresa séria por trás e tem gente séria usando isso daí, tá? E gente de sucesso. Então, cara, você vai estar entregando a sua aplicação a um banco de dados confiável, a um banco de dados consistente, para poder estar ajudando e te auxiliando no desenvolvimento das suas plataformas e dos seus softwares, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui. Agora a gente começa a entrar numa parte legal, foi muito legal isso aqui na palestra, que é o quê? Não pense relacional, cara. Aí você vai olhar assim, Túlio, o que é isso aqui? Por que é tão difícil mudar a nossa forma de pensar? É difícil, né? Se você olhar assim é difícil. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: por que nós não conseguimos mudar a nossa forma de pensar? Por quê? Porque nós fomos doutrinados a pensar de um jeito um pouco, não vou dizer errado, mas um jeito diferente, um jeito mais difícil, um jeito mais custoso, até mesmo para o nosso cérebro, cara. Você quer ver uma coisa? Olha aí, vamos no primeiro exemplo aí. Nós temos ali embaixo ali árvore. E você reparou o quê? Que essa árvore, eu botei ali as letrinhas com cores diferentes. Perfeito. Por que eu fiz isso? Olha só, porque quando você está lá no jardim de infância, cara, você vai começar a aprender lá na alfabetização, lá a ler, escrever, você começa a juntar as palavras. Você começa a juntar ali as letrinhas, né? Para formar sílabas e montar as palavras e tudo mais. Então, cara, a criança está lá aprendendo, a professora vai falar, ó, A com R, A, V com O, vô, R com R. Então o que é isso aqui? É uma árvore. Legal, né? A criança foi aprender. Depois ela vai lá, ó, BOS, BOS, QUE, é o que? É que. Então você tem um bosque. E vai mais a fundo, né? FLO é flow, RS, TA é o que? Floresta. E a criança vai aprendendo. É legal isso daí. Só que me diz, pessoal, o que é isso aí se não pensar de forma procedural? Você está montando isso aí de forma procedural. Aí você vê os japoneses lá fazendo as suas tecnologias todas e tudo muito rápido, evoluindo tudo muito rápido. Por quê? Porque a criança lá no Japão, desde pequena, quando ela chega no CA, a professora mostra para ela esse símbolozinho e fala, olha só meu filho, isso aqui é uma árvore. Árvore, professor, mas não é A com R, V com... Não, isso aqui é uma árvore. E o que é isso? Isso é pensar orientado a objeto. Então as criancinhas lá do Japão já estão desde pequenininhas pensando orientado a objeto. É por isso que eles estão na nossa frente. Porque a gente tem que mudar a nossa forma de pensar. E eles estão o quê? Eles já são doutrinados a pensar desse jeito. É muito mais fácil, não é? Eu mostrar para a criança uma árvore e falar que isso daqui é uma árvore. Ela associou o objeto, ótimo. Aí eu peguei... Opa, tem aqui um grupo de árvores, né? 2, 3, 4, botei mais uma. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um bosque. Ou seja, a figura está completamente associada à situação, né? Agora, o que tem a palavra árvore a ver com a palavra bosque? Nada. Nada. Aí eu pego mais um grupo de árvores, boto ali mais um símbolozinho da árvore, botei 3 e falei para ele, ó, isso aqui é uma árvore. Quando você tem uma meia dúzia aqui de árvores aqui, você tem um bosque. Quando você tem vários desses símbolos aqui, você tem uma floresta. Então todos os símbolos estão associados. Um objeto foi herdando do outro e montando ali assim o pensamento de forma orientado ao objeto. Essa é a grande diferença e o porquê que é tão difícil para a gente aqui do Ocidente, às vezes, mudar a nossa forma de pensar para aceitar esses novos paradigmas. Vamos lá? E quando eu digo não pense relacional, olha aí tem uma demonstração de um objeto, né, lógico, aí está um pouco exagerado, mas o que seria um mapeamento lá relacional e como seria a estrutura de um documento no MongoDB, tá? Isso daí é só para você dar uma olhada e já começar, opa, o que é isso? Porque o Mongo trabalha com notação JSON, então isso nada mais é do que um documento JSON com vários documentos embedados, arrays e tudo mais, que refletem aos seus relacionamentos de tabela no banco relacional.
Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Não pense em relacional, você precisa, primeira coisa que nós falamos, mudar a sua forma de pensar. Depois, deixar os paradigmas de lado. Porque no mundo relacional é ótimo, né? Mas no mundo relacional, você já tem alguns paradigmas pré-estabelecidos. Então, quando você vem aqui pro mundo NoSQL, você tem que abrir realmente a sua cabeça, porque o que você vai usar nesse mundo é o que? Escalabilidade mais escalabilidade. É você replicar esses dados, é você trabalhar com um grande volume de dados, é você poder espalhar isso daí em diversos nós, tá? Você poder particionar essas informações e criar situações para resolver os seus problemas, tá? O MongoDB e o Delphi, eles são um RAD ao extremo, mas ao extremo mesmo, né? Quando juntou os dois, então, perfeito, pessoal. E o que nós temos aqui? Isso aqui é um paradigma Túlio Bittencourt, tá? Eu costumo dizer que você tem o quê? O BOP e o BOR, que são bancos orientados a problemas versus bancos orientados a respostas. Os bancos orientados a respostas são os bancos relacionais. Porque você primeiro precisa saber qual é a pergunta, para saber a resposta dessa pergunta, para modelar o seu banco. Olha só o trabalho que te dá. Você precisa pegar lá, fazer toda aquela análise. O que eu tenho? Eu tenho cliente. E o que eu vou precisar para o cliente? Para o cliente eu preciso de nome, telefone, ou seja, esse mapeamento que você está fazendo já é a resposta do seu problema. E quando você vai para o banco NoSQL e principalmente para o MongoDB, você vai programar o problema e não a resposta. Você vai tratar o seu problema já direto na sua aplicação. Ou seja, eu vou modelar minha aplicação, vou pensar o que eu preciso para resolver o problema do cliente. O que eu preciso? Eu preciso botar um edit aqui de nome, um edit de endereço, montei minha tela. Opa, essa tela aqui resolve o problema do meu cliente. O que eu faço? Aperto um botãozinho para comitar minha transação ali e o dado já está gravado de acordo com a modelagem do problema. Então eu não preciso fazer um pré-modelamento disso daí, eu não preciso saber a resposta disso para alcançar o resultado. Eu pego o problema, desmistifico o problema já armazenando dados. Ou seja, o banco ele vai receber a resposta do meu problema e ele não vai fornecer a resposta do meu problema. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. E aí é uma pergunta meio que retórica, que a resposta, todo mundo dá a mesma resposta. Eu fico bobo quando eu vou falar sobre isso e todo mundo dá a mesma resposta. Fala assim, caramba, cara, mas como é que vocês sabem disso? Né? Qual é a melhor ferramenta? É uma pá? É um alicate de unha? É uma enxada? É uma chave de fenda? Qual é a melhor ferramenta? Todo mundo sabe a resposta disso. Eu fico, caramba, cara. Porque toda vez que eu pergunto, o pessoal fala, depende do problema. Aí eu falo assim, caramba, se para a melhor ferramenta depende do problema, por que você quer usar o seu banco relacional para fazer tudo? É até um dos paradigmas do pessoal diz do POG, né? Que é o que? O banco é seu Deus. Então o banco não pode ser seu Deus, porque você tem problemas distintos no seu dia a dia, onde você quer engessar lá, você quer fazer o negócio, você quer botar um quadrado, uma bola dentro de um quadrado lá de qualquer jeito e quer que aquilo preencha os espaços. E cara, não vai preencher, só vai te trazer mais dificuldades. Então cara, se você tem um problema específico, procura uma ferramenta específica. Você não vai cortar unha com alicate normal. Você vai cortar unha com alicate de unha. Você não vai cavar um buraco com uma chave de fenda. Você vai cavar com uma pá. Ou com uma enxada, né? Que seja. Você não vai capinar também com um alicate de unha. Imaginou, sei lá, com o alicate de unha capinando seu quintal? Não vai dar certo. Você vai procurar uma enxada. Então é mais ou menos por aí. Se você tem um problema específico, cara, procura uma solução específica. Os bancos NoSQL estão aí com N soluções para N problemas. Basta você dar uma estudadinha, hein? Vamos lá. Simples e rápido como tem que ser. O banco de dados MongoDB tem uma das menores curvas de aprendizado entre os bancos NoSQL. Utiliza uma linguagem e notação JavaScript. Tem a facilidade de instalação e utilização do banco tremenda, tá? Sem dependências para utilização, ele não precisa nem do instalador, tá? Nós vamos ver isso aqui, tá? E o suporte completo do Delphi via FireDAC, TCP, REST, você consegue se comunicar com o Mongo usando N formas através do Delphi. O FireDAC já criou uma classe de componentes lá para poder abstrair isso daí, para poder facilitar o nosso dia a dia. Inclusive, no meu canal tem um curso mostrando, você pode entrar aí no meu canal e você vai ver um curso lá usando o FireDAC para desenvolver uma aplicação com MongoDB e FireMonkey também. Muito legal. Então vamos lá, vamos instalar o Mongo? Eu não vou fazer a instalação aqui, mas para instalar o MongoDB, cara, você entrou no site, baixou um arquivinho zipado lá do Mongo lá, tem um instalador também lá. Eles criaram um instalador para facilitar ainda mais. Mas se você baixar só o arquivo zipado,
botar numa pasta qualquer e rodar esse comando aí no seu CMD, aí no seu shell, mongd-dbpatch igual ao caminho do banco, onde estão os binários, tá? Menos logpatch é o arquivo de log que você quer criar do banco, menos install. Pronto, está instalado o seu MongoDB, está instalado o seu serviço do Mongo e você já pode começar a trabalhar com ele. Vamos configurar nossa conexão FireDAC MongoDB? Vamos lá então, vamos meter a mão na massa, vamos ver como é que é fácil esse negócio? Vamos lá então. Bom, pessoal, agora aqui nós temos no Delphi apenas um projeto iniciado, um projeto FireMonkey, tá? Simples, nada mais, só iniciei o projeto, não botei nenhum componente na tela. E nós vamos configurar aqui a nossa conexão com o MongoDB. Olha só como é fácil, pessoal. Nós vamos aqui na paleta de componentes aqui, ó, do FireDAC e vamos pegar aqui um componente Connection, tá ok? Peguei esse componente Connection. Vou pegar aqui também no FireDAC UI, o Wait Cursor, que é padrão aí do FireDAC, tá? Vamos pegar um link, cara, que é o link do MongoDB, tá? Que é o driver link aqui do MongoDB. Camarada vai usar o driver aí de conexão aí com o MongoDB, ok? Esse camarada que fornece pra gente aí essa conexão com o driver. E ok, feito isso, praticamente nós já temos nós já temos como fazer a nossa conexão com o MongoDB. Olha só como é fácil isso aqui, ó. Vou selecionar aqui MongoDB, dei 2 cliques no componente de conexão, selecionei aqui o driver do Mongo, tá? Aqui eu posso especificar o IP, o servidor, e a porta. Ele já traz para mim a porta padrão do meu MongoDB. Eu já tenho um Mongo rodando aqui na minha máquina local. Então, feito isso, ó, eu só selecionei aqui o drive, fiz um teste, ok, pronto, minha conexão com o MongoDB já está estabelecida. Simples e fácil como tem que ser. Delphi Mongo é isso aí, é facilidade. Para mim poder trabalhar com o Mongo em si, eu preciso só fazer o seguinte, olha só. Vamos vir no Create aqui da nossa aplicação. Você pode fazer isso de N outras formas, tá? Isso aqui é só um exemplo. Eu vou criar um camarada aqui, ó, público chamado fcommongo, tá? Ele vai herdar aqui da classe tMongoConnection, ó. Ele vai ser da classe tMongoConnection, esse camarada aqui. Que o que eu faço aqui, ó? Eu vou pegar meu fd connection, ó, ponto .connect e vou instanciar aqui, iniciar a minha conexão com o Mongo, tá? Fiz isso aqui, ele já iniciou minha conexão. Agora, para eu poder ter acesso à camada de utilização do Mongo que o FireDAC criou, eu preciso fazer só isso aqui, olha só. Meu f com Mongo, tá? 2 pontos igual, ele vai receber aqui o tMongo Connection, ó. E esse tMongo Connection, ele vai receber o que, ó? O FireDAC Connection.CliObject. Pronto, o objeto cliente aqui da conexão. Feito isso, a partir daí eu já posso usar o Mongo do jeito que eu quiser aqui dentro do Delphi. Vamos ver aqui um jeito rapidinho, fácil de usar o Mongo. Olha só, vou botar um botão aqui na tela para vocês verem a praticidade que é. Olha só, vou botar um botão qualquer aqui na tela. Nesse botão eu vou criar com um botão eu vou criar com um botão e uma linha de código. Eu vou criar um banco de dados, vou criar uma collection que é referente a uma tabela. Vou criar os campos dessa tabela e vou ainda inserir registros nessa tabela. Fala, Túlio, não é possível isso. É possível sim, graças ao Delphi e ao MongoDB. Com uma única linha de código e um botão, eu faço tudo isso. Eu crio banco, crio tabela, crio os campos da tabela e insiro o documento dentro do MongoDB. Vamos lá? Olha só como é que a gente faz aqui, ó. fcom mongo. Vou abrir e fechar aqui a chave, o colchete. E vou dizer o nome do banco. Meu nome do banco vai ser Embarcadero Conference Online. SC Online, ok? Qual vai ser o nome da minha tabela? Vamos botar aqui, ó, exemplo 1. O que eu vou fazer nessa minha tabela? Eu vou fazer um insert. Ó, insert. Ok, Túlio, beleza. Você está fazendo um insert de que aqui, ó? Aí já vou jogar aqui. Ó, para ser melhor ainda, eu falei para vocês que queriam uma linha. Então vamos fazer aqui uma linha. Ó. Ponto values, vou adicionar aqui, ó, quais são os valores, ó, vou adicionar um valor aqui para ele, ó, teste, ó, campo teste, qual é o valor do campo teste? Sucesso, ponto, ó, e comercial, end, ponto, exec. Beleza, vamos ver se isso aqui já vai funcionar. Opa, é o vício aqui do Ctrl S. Ó.
Prontinho, nossa aplicação compilou, vamos executar ela. Então, Túlio, é isso mesmo, com uma linha de código você está criando o banco, criando uma tabela, criando o campo na tabela, inserindo o dado lá. Vamos ver aqui, ó. Executei, beleza, ok. Vamos agora abrir o nosso Mongo e vamos ver se tem lá o banco Embarcadero Conference Online, exemplo 1, ó, conectando aqui no meu servidor local. Ok, aqui estão nossos bancos, olha aqui, ó. Olha o nosso banco aqui, olha a nossa collection aqui, que é a nossa tabela exemplo 1 que nós criamos, né? E vamos ver os dados que estão nessa tabela. Olha aqui, ó. Prontinho. Teste sucesso. Fala, Túlio, você tá de brincadeira, Túlio. Não é possível. Você fez isso tudo com uma linha de código. Uma linha de código, pessoal. Então, você fala, Túlio, você tá mentindo. Você não abriu pra gente ver o banco antes ainda. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui o banco Túlio Bittencourt. Ou melhor, só o banco Túlio. Eu tenho o banco Túlio aqui, ó. Não tenho o banco Túlio aqui. Eu só vou vir aqui, pessoal, olha só. E vou trocar aqui, ó, de Embarcadero Conference para Túlio. Pronto. Vou vir aqui, ele vai criar o banco Túlio com a tabela exemplo 1, com o campo teste e com o valor sucesso. Vamos ver? Ó, vamos vir aqui agora, já apertei o botãozinho lá, vamos vir dar um refresh. Pronto, aqui, ó. Apareceu o Túlio com o exemplo 1, ó, e com o campo ID, que é padrão do Mongo, o campo teste com o valor sucesso. Então, essa é a facilidade e a praticidade que o MongoDB oferece para você. MongoDB e Delphi é resultado de sucesso garantido, pessoal. Então, vocês viram a facilidade que é, não é mesmo? Então, para a gente continuar aqui, só para vocês conhecerem agora algumas operações, como é fácil trabalhar com MongoDB e o que muda do paradigma SQL, né, da linguagem SQL, para a linguagem, a notação que o Mongo trabalha, que é a notação JSON. Então, eu estou dando os exemplos aqui de como utilizar isso no shell ali do Mongo, tá ok? É muito fácil, cara. Como vocês já viram no exemplo, não existe mais create table, alter table, nada disso. Basta você inserir um registro e tudo passa a existir. Aí nós temos nesse slide um exemplo como seria um insert. Estou fazendo um insert into produtos, item quantidade. Qual é o item? Abacaxi. E qual é a quantidade? 15. E embaixo nós temos como fazer isso no Mongo. DB, que é uma variável padrão do MongoDB. Para identificar o banco, né? Eu já dei, por exemplo, para você chegar nesse ponto aí, eu tenho que dar lá um use database, lá, o use com o nome do banco de dados. E a partir daí, DB passa a fazer referência a esse banco de dados, tá? É simples, fácil. Aí o nome da tabela, produtos, ponto, insert, tá ok? Aí abro o parênteses, abro chaves e boto item, abacaxi, quantidade 15. Ponto. Fácil, pessoal. Ó. Operação de update. Estou fazendo agora um update nesse abacaxi, ou seja, update produtos 7, quantidade igual a 20, where item for abacaxi. Embaixo a mesma coisa, db.produtos, update. Onde o item for igual a abacaxi, você seta a quantidade para 15. Ou seja, muda só um pouquinho a ordem do processo, mas o pensamento, a forma de pensar é a mesma. E os operadores praticamente são bem parecidos. Tá? Então você vai mudar essa anotação aí, que é muito fácil, cara. Isso é mamão com açúcar. Vamos lá. Operação de busca. Como seria um select asterisco from produtos, where item igual a abacaxi, tb.produtos, find item abacaxi. Ele vai buscar no banco todos os itens que tiverem um nome aí abacaxi. Ok? Fácil. E a operação de delete, que é o delete from produtos, where item igual a abacaxi, eu vou dar um db.remove, não é delete, mas é remove no Mongo, item, abacaxi. Feito isso, ele vai deletar todos os itens que forem aí, que tiverem o nome de abacaxi. O Mongo ajuda você, cara, o que acontece na linguagem SQL? Se você der um delete sem passar a cláusula where, ele vai deletar toda a sua tabela, não é isso? No Mongo não. No Mongo, se você passar um delete, um remove, né, sem um where, ele vai deletar apenas um registro. Para você deletar tudo, ele te força a você assinar ali o atestado de burrice, tá? Que é dar um delete sem um where. Então ele força dele, não deixa você fazer isso sozinho, fazer besteira e cagar seu banco de dados todo, né? Então ele força você tem certeza que você quer fazer isso? Passa esse parâmetro aqui, senão eu não vou fazer não, tá? Isso é muito legal do MongoDB. O programador tem a força, por quê? Não existe mais create ou alter table. Disse o programador, haja banco e houve banco. É isso aí, cara. Mandou dar um insert, o banco tá lá. Então, simples e muito fácil. Porque o fluxo, ele vai da aplicação para o banco e não mais do banco para a aplicação. Né? Você modela a sua aplicação e o banco de dados está lá para te servir. Você não é mais um escravo do banco, e sim o banco um escravo da aplicação. Tá? Com isso, adeus DBAs. Né?
Tchau, DBA. É chato essa relação programador-DBA, é muito complexa, né, no dia a dia. Né? O cara quer fazer uma coisa, o programador não deixa, ele cria procedure, ele cria aquilo, limita o cara todinho. Então, com isso daí, como os bancos NoSQL foram pensados realmente para ajudar no desenvolvimento de uma aplicação, então o programador tem a força. A força está na mão do programador. Ele foi pensado para ser RAD realmente. E somente uma linguagem RAD como o Delphi para acompanhar essa velocidade de transformação dos bancos NoSQL, né? O Delphi é perfeito para isso, pessoal. Agora, a pergunta que não quer calar. Túlio, você mostrou lá a anotação, mas será que realmente essa anotação é mais fácil? Será que isso não vai complicar o meu dia? Eu tenho que mudar toda a forma de pensamento para fazer algo que no final o resultado não vai ser tão mais prático? Vamos ver isso aqui na prática, olha só. Tem uma empresa de faturamento, se eu não me engano, de questões de telefonia de Israel, a Burhan, né? Eles trabalhavam lá com MySQL e eles migraram para o Mongo, resolveram migrar para o Mongo. E eles têm um fluxo muito grande de dados. Então eles fizeram todo o estudo de caso e publicaram esse estudo de caso. Esse estudo está disponível na internet. Que eles postaram partes do código para ver como que isso ficou mais fácil. E vamos ver aí na prática, olha só. Aí nesse slide vocês estão vendo o quê? Vocês estão vendo como era um trecho do código deles, onde eles precisavam fazer uma consulta com agregações no MySQL usando a linguagem SQL. Vocês podem ver aí, ó, eles têm uma query basic, ou seja, ele está só armazenando a query dentro de variáveis para facilitar a execução depois. Então, ó, basic query, pegou lá um grupo, lá fez um union, pá, jogou. Beleza. Se determinada situação, adiciona na base query esse where. E foi fazendo. Agora eu tenho um join. Ó, faz esse join aqui pra mim. Joga esse join todo dentro de uma variável. E foi fazendo. Grande pra caramba o SQL, né? Mas não acabou por aí não. Olha só. Tem mais, ó. A implementação continua. Aí tem outro join. Joga tudo ali dentro daquele join, dentro da variável. E vem, faz sum, e faz conta, faz agregação. Faz isso, faz aquilo, vai fazer um monte de coisa. Beleza, acabou tudo. Não. Isso é só uma instrução, cara. Olha só. Mais um monte agora de group, by, order e tudo mais aí, left join para um lado, left join para o outro e tal. Aí acabou a anotação deles. Aí acabou, eles mandam para o banco, mandam executar. Mas olha só a trabalheira que foi isso no SQL. Pessoal, vou até voltar aqui, ó. Olha só, olha quanto código para montar uma única query, tá? Uma única query no banco de dados. Beleza. Agora, eles publicaram também como ficou isso no MongoDB. Olha isso aí, olha só a organização, a estrutura e como ficou mais prático, pessoal. Ó, um blocozinho para base query, um blocozinho para o where, um blocozinho para o group, um blocozinho para o project, tá? Simples, fácil. Mais umzinho, um rave, pronto, acabou. Da onde está esse negrito aí para baixo, eles estão só limpando ali essa linguagem PHP, então eles estão só executando e limpando ali as variáveis, destruindo da memória. Então, olha só. Acabou, cara. Até esse negritozinho de cima aí é onde você tem aí a montagem da query. Tudo aquilo lá foi traduzido só para isso daí. Praticidade, facilidade é o que o MongoDB está aí para oferecer. E com o Delphi, então, vocês viram, né? Como que eu criei um banco ali de forma rápida e prática, né, pessoal? Vamos lá. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E é exatamente isso daí, ó. Atenção na tipificação dos dados, tá? Alguns problemas que você pode enfrentar com o MongoDB é você pegar e jogar os dados lá para dentro de qualquer jeito. Tá? Presta atenção, o que for numérico inteiro, grava como inteiro, o que for double como double, o que for string como string, o que for data como data, não bote a data como string, não faça essa besteira. Tá? É uma atenção que você teria que ter no banco relacional normal. Por favor, tenha isso daí quando você for pensar MongoDB. Tá? Como eu disse, o Mongo não deixa você fazer muita besteira, como eu já disse lá, que ele bloqueia a questão do delete lá para não deixar você deletar a tabela toda. Você esquece os relacionamentos e começa a embedar os documentos, né? O Mongo trabalha com documentos JSON. Então você não tem mais que criar tabelas separadas e fazer referências entre elas com foreign key. Você vai pegar vários documentos e embedar dentro de um único documento. Então, por exemplo, uma venda, ele já tem embedado o cabeçalho da venda, os itens, os pagamentos, tudo ali dentro de um único documento. Um select em um único registro te traz todas essas opções. Então, projetar, modelar, programar, testar, debugar e pela união dos seus poderes, como dizia o vai planeta, né? Então o seu software está pronto e é só alegria, pessoal. Vamos lá. Hora do nosso Ultra Mega Power Hard CRUD. Vamos lá então para o nosso Ultra Mega Power Hard CRUD.
Bom, pessoal, mais uma vez eu tenho aqui apenas um projeto FireMonkey, né, iniciado aqui no nosso Delphi. E quando eu disse vamos ao nosso Ultra Mega Power CRUD, né, é uma brincadeira que eu faço, mas por quê? Quando eu digo você trabalha com uma ferramenta RAD, em um banco de dados RAD que foi pensado para o desenvolvedor, ser RAD realmente, ser prático, só depende de vocês, da criatividade de vocês. Então eu desenvolvi alguns componentezinhos que me auxiliam ao desenvolvimento RAD realmente do Mongo com Delphi. Ou seja, eu consigo criar um CRUD completo sem programar nenhuma linha de código. Lógico, por trás do componente tem toda uma lógica, uma inteligência aplicada ali. Mas depois dele pronto, você simplesmente vai arrastar o componente para a tela e você tem o seu CRUD, você tem tudo completo. Ah, Túlio, mas poxa, qual a diferença disso para o que você trabalha lá com os DBwares e tudo mais, lá com os DBEdit, pá, tal? Cara, praticamente nenhuma. Só que, quando você faz uma situação desse tipo, você ganha uma agilidade no seu dia a dia, porque você pode adequar a ferramenta às suas necessidades. E é exatamente isso aqui que eu fiz. Ficou muito prático, muito fácil. O fato do Mongo ser free esquema, né? E permitir essa mobilidade, eu consigo fazer coisas incríveis. Isso mesmo, coisas incríveis usando o Mongo e o Delphi. Vamos ver aqui? Eu vou criar um CRUDzinho completo aqui de forma muito rápida e prática. Olha só, pessoal. Vou adicionar um layout na tela, tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Olha só que legal. Vou botar um layout e aqui eu criei alguns componentes. Ó, eu tenho um componente de conexão com o Mongo e tenho um componente de Kelvin. Vou precisar desses dois camaradas aqui. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu pegar aqui um label só para ficar bonitinho, para a gente ver ele funcionando direitinho. Vou botar dois camaradinhos aqui, ó. Um label dentro do meu layout. Pronto, tenho dois labels aqui dentro do meu layout. Vou chegar eles aqui para o canto. Vou botar o nome do camarada aqui de código. Ó, esse dele aqui, ó, código. E no outro camarada aqui, eu vou botar aqui de nome. Perfeito? Show de bola, Túlio. Beleza. Até agora nenhuma mágica, né? Não, nenhuma mágica ainda, mas vai chegar lá. Agora, eu criei um edit, cara, personalizado aqui, tá? Eu criei o meu edit. O edit Mongo. É isso mesmo, edit Mongo. Vou colocar dois edits Mongos aqui nessa minha tela, ok? Então eu tenho aqui, alinhei, papapá, ó, prontinho. Eu tenho o edit do código. O que eu vou dizer? Eu vou dizer que esse código é um campo-chave, tá? Ele é um campo-chave para minha aplicação. E aqui eu tenho aqui qual o tipo dele, ó, Mongo tipo campo. Esse código ele vai ser do tipo numérico. E qual o nome que esse campo vai ter no banco de dados? Ele vai ter o nome de código. Pronto. Mesma coisa eu vou fazer com esse camarada aqui de baixo. Só que agora ele vai ser do tipo texto e no banco de dados ele vai ter o nome de nome mesmo, ok? E ele não é um campo-chave. Campo-chave é o código. Beleza, Túlio, show, nada demais, criou aí, botou o edit, botou o nome, beleza. Vou configurar minha conexão. Minha conexão vai ser localhost, tá vendo? Na porta 27017. Só que agora eu vou criar o banco aqui, embarcadeiro conference CRUD. Ó, ECCRUD. Eu tenho ECCRUD aqui? Não. Túlio, eu não tenho ECCRUD aqui, tá vendo? Olha, tá por aqui, ó. Eu não tenho ECCRUD. Ok. E vou pegar agora meu query. Ó, qual collection vai ser criado isso aqui? Vai ser criada a tabela, por exemplo, palestrante. Ok. E ela está ligada a qual conexão? Está ligada à conexão 1. Perfeito? Criei esse camarada aqui. Aqui a mágica já acontece. Mas aí, assim, Túlio, você falou que ia criar um CRUD completo. Tá? Então, você não fez nada até agora. Vamos botar uns botõezinhos aqui, né? O CRUD é formado por quais operações aí, né? Vamos lá, eu tenho um insert. Aí eu vou botar um outro botão aqui, que ele vai ser o meu update, tá? Vou botar um outro botão aqui, opa, volta aqui, um outro botão aqui que vai ser o meu delete e um outro botão aqui que vai ser o meu pesquisar, tá? Beleza, então tem esses 4 botões aqui que vão fazer as operações do CRUD. Agora, Túlio, bota aqui um action list, cara. Isso aqui, esse action list faz parte do meu componente, ele é o action list normal do Delphi. Só que aqui nesse Action List, cara, eu criei alguns componentes específicos aqui, ó, pro Mongo, tá vendo aqui, ó, Mongo Components. Então, com ele, eu consigo fazer toda a mágica acontecer. Ou seja, eu vou pegar um Insert, um Update, um Delete, um Select Edit, ok? Incluir todos esses camaradas aqui. Aí aqui, o que eu tenho que fazer aqui, ó, eu tenho que selecionar qual é o layout que eles estão inseridos em qual layout? No layout 1. Beleza. E qual é o Mongo Query que eu vou usar aqui? Esse camarada aqui, que faz referência a qual collection ele vai gravar. Pronto.
Feito isso, eu posso já fechar isso aqui e vou linkar. Ó. Esse botão aqui vai receber a ação de inserir. Esse botão aqui vai receber a ação de atualizar. Esse camarada a de deletar e esse camarada a de pesquisar. Pronto, eu estou com o CRUD completo sem programar uma linha de código. Olha isso aqui, eu não tenho uma linha de código implementada na minha aplicação. Mas, Túlio, isso funciona? Vamos ver aqui rodando agora. Ó, só lembrando, nós criamos o banco ECCRUD, tá? E o Collection Palestrante, que não, ó, vou dar um refresh aqui mais uma vez, não existem no nosso servidor de Mongo, ok? Vou rodar minha aplicação, ó, rodei minha aplicação funcionando, bonitinha. Ó, vamos lá. Prontinho. O que eu vou fazer aqui? Vou inserir um dado. Código 1, o nome vai ser Túlio. Mandei inserir. Ok, vamos ver lá no nosso banco. Ó, opa, já apareceu o ECCRUD aqui com a collection de palestrante e com um documento. É para ter um documento, né? Olha só, o documento com ID, código e o nome Túlio. Caramba, mas é isso mesmo, Túlio? Você fez isso sem programar uma linha. Sem programar uma linha. Vamos inserir o segundo camarada aqui. Vou botar aqui nome, vou botar o nome aqui da minha filha, por exemplo, ó, Lisandra. E vou inserir. Ok, inserir. Vamos ver aqui, olha só. Pronto, eu já tenho o documento Túlio e tenho o documento da Lisandra. Agora vamos ver isso funcionando. O resto do CRUD, né? Já está funcionando o insert. Já está tudo funcionando. Vamos só ver o resto do CRUD. Por exemplo, Túlio, beleza, vamos ver o selecionar. Ah, mas você está aí com o dado da Lisandra. Túlio, cadê? Traz o seu dado então para a tela. Beleza, vou trocar só o código-chave, que é o código de pesquisa. Troquei o código para 1 e mandei selecionar, pronto. Ele trouxe o Túlio para mim. Troquei o código de pesquisa para 2, ele trouxe a Lisandra para mim. Olha só que maravilha. Ah, Túlio, você está de brincadeira, né? Então volta lá no seu nome, troca lá, tira o nome de Túlio e bota o nome da sua esposa, por exemplo, Sueli, e dá um update aí nesse camarada. Ok, deu update aqui. Agora traz o código 2 da Lisandra, ótimo. Agora traz o código 1 que era do Túlio, quero ver se atualizou mesmo para Sueli. Opa, atualizou. E caramba, cara, vamos ver aqui, ó, olha só o nosso documento então. Vamos ver agora aqui, ó, o 1 agora é da Sueli e o 2 é da Lisandra, cara. Cara, isso, não acredito, cara. Então faz o seguinte, deleta o registro da Lisandra. Beleza, ó, registro 2, vi aqui, tá a Lisandra, né? Dá um delete no banco. Pronto. Ok, vamos ver aqui nossos documentos. Pronto, eu só tenho o da Sueli. Cara, ser rádio no Mongo só depende de você. Olha que maravilha nós criamos aqui, olha a facilidade. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa palestra de MongoDB com Delphi. Foi muito legal ter vocês com a gente aqui. Foi um sucesso lá na Conference e eu tenho certeza que vai ser um sucesso também aqui na Conference online, né? Porque o MongoDB e o Delphi são duas ferramentas fantásticas e são conceitos novos que estão chegando agora. Então é realmente natural o pessoal estar se adaptando ao conceito NoSQL e esse tipo de evento, esse tipo de apresentação é muito legal e muito proveitoso para essas novas tecnologias. Né? Aí estão os meus contatos, você que quer entrar em contato comigo, bittencourtulio@gmail.com, meu e-mail, meu Twitter, Facebook, meu canal do YouTube e os meus sites, meu blog, zabu.com.br/blog e o zabu.com.br/zabulabs. Lá no Zabulabs é onde você confere todos os cursos, todas as postagens, todos os vídeos e tudo mais, você encontra tudo centralizado lá no Zabulabs, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela confiança aí, pessoal, e se Deus quiser, até a próxima Embarcadero Conference.